Para onde você iria se pudesse viajar no tempo? Voltaria para quando era criança? Tentaria jogar na loteria? Ao que parece, a Força Aérea dos Estados Unidos descobriu uma forma de driblar as leis do espaço-tempo e decidiu viajar ao passado para comprovar de uma vez por todas a existência de Jesus Cristo, o Messias em pessoa. E olha, um dos oficiais que participou da missão ceiou com ele, ouviu as pregações e ainda testemunhou os últimos dias daquele que tem influenciado pessoas por 2 milênios. Você pode acreditar ou não no que eu vou te contar agora, afinal, envolve viagem no tempo e elementos de ficção científica. Só que eu garanto que esse pode ser um passo revolucionário para o entendimento do que move a fé. Eu sou Ivan Lima e aqui você confere a história do homem que voltou ao passado e se encontrou com Jesus. Não perca tempo, já deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, ok? Como você reagiria se Jesus Cristo aparecesse hoje aqui na Terra? Independente do que você acredita ou não, imagina o retorno do Filho de Deus. Você acha que mudaria de opinião? Como é complicado tocar nesse assunto, não é? Só que foi exatamente isso que aconteceu com o Major Jazão, codinome escolhido pelo espanhol Juan José Benítez ao escrever os relatos do militar na série de livros Operação Cavalo de Troia. Em 1980, esse mesmo major, que preferiu não ter o nome revelado, chamou o escritor para uma conversa, afirmando ter em mãos documentos ultra-secretos com dados sobre a vida de Jesus Cristo, que nunca foram revelados para a humanidade. Um desses fatos afirma que Deus não exige templos e muito menos rituais para a fortificação da religião, já que a fé e a crença são sentimentos que devem ser vivenciados para serem entendidos. Um Deus Pai bom e generoso, como é descrito. Jazão diz ainda que a diferença entre a realidade e o que é descrito na Bíblia é muito grande, mas que faz sentido por conta do contexto. Segundo ele, os episódios nem sempre contavam com a presença dos discípulos e mesmo com o acompanhamento dos seguidores mais próximos. A formação cultural dificultava que todos os acontecimentos fossem entendidos. Vale lembrar que a operação aconteceu em 1973, 7 anos antes de Benítez tomar conhecimento das narrativas. O tal do major foi escolhido por ter uma personalidade imparcial e cética quanto aos assuntos relacionados com a Bíblia, o que foi completamente abalado após ele encontrar Cristo e ouvir os ensinamentos pessoalmente. Eu conheço muitas pessoas que mudaram de ideia após conhecerem a fundo a palavra cristã. Mas já imaginou ser ensinado pelo Messias? Surreal, não é? Só que a primeira opção para a viagem não foi essa. Ora, você tem a possibilidade de voltar no tempo em mãos. Ideias não vão faltar para qual período histórico viajar. Só que é preciso ter responsabilidade e cautela para decidir para onde ir. Primeiro, a Força Aérea pensou em mandar os viajantes para o ano de 1478, na Ilha da Madeira, localizada a sudoeste da costa de Portugal. A ideia era comprovar as informações obtidas por Cristóvão Colombo a respeito das Américas. Outro plano que o governo elaborou foi de voltar para 1861, nos Estados Unidos mesmo, onde o objetivo era identificar a origem da Guerra Civil Americana e também conhecer os detalhes dos pensamentos de Abraham Lincoln. Mas veja, em nenhum momento eles pensaram em retornar ao passado para mudar os rumos da história. De jeito nenhum. Afinal, temos produções o suficiente na ficção que atestam de todas as formas como pode dar errado ou alterar a linha temporal. Então, nada de salvar o presidente, nada de evitar guerras, nada de revelações do futuro. O que passou, passou e não pode ser alterado. Bom, o último plano
E o que acabou sendo mais interessante e importante para o governo era viajar até o ano 30, em Israel, e acompanhar os últimos dias da vida de Jesus Cristo. E até que faz sentido, não? Até a nossa forma de contar os anos remete a essa personalidade histórica. Por que não voltar e descobrir se tudo foi real? Destino escolhido, era hora de preparar uma viagem de quase 2000 anos ao passado. Chamada de Berço, a nave transportaria o piloto com o codinome Eliseu e o major Jazão, que foi o responsável tanto pelas pesquisas na época quanto por encontrar Jesus. Ao contrário do que pode parecer, vários meses foram necessários para preparar o projeto. Foi preciso estudar as histórias da Bíblia, entender os lugares por onde os personagens passaram, conhecer a cultura de Israel e aprender a língua. A jornada dos oficiais chegou ao Brasil a partir de 1987, narrada em Jerusalém, Massada, Saidã, Nazaré, Cesareia, Hermon, Nahum, Jordão e Caná, cada um abordando momentos específicos e famosos sob o olhar de 2 homens que encontraram a fé e tornaram-se seguidores do Messias. Benítez, o autor, nunca deixou de afirmar com todas as forças que as histórias são reais e que o dossiê recebido é realmente verídico. Eliseu e Jazão passaram pela Galiléia para conferir a relação de Jesus com os apóstolos, como ele acolheu cada um e também suas inúmeras pregações. Não apenas isso, a relação familiar dele com os irmãos, amigos e os pais também é abordada em detalhes, com uma narrativa que é descrita como emocionante e praticamente indescritível. E como se não bastasse, Benítez ainda revela que os militares também conseguiram tirar fotografias e gravar vídeos dos momentos com Cristo. Algo que chega a dar um nó na cabeça, só de imaginar sendo transmitido em algum lugar. Claro que os arquivos foram guardados em total sigilo, e é provável que pouquíssimas pessoas tenham tido contato com eles. Parafraseando o que é dito em O Código de Da Vinci, tamanha informação seria capaz de renovar e fortificar a fé, ou talvez acabar com ela de uma vez. A expressão cavalo de Troia foi muito mais uma homenagem à história grega do que uma representação ao pé da letra do objetivo da missão. Veja, a ideia dos gregos ao entregar um cavalo de madeira repleto de soldados a Troia era tomar a cidade, e a nave, ou melhor, o berço, não tinha a intenção de mudar a história, apenas de checar os fatos e retornar com os resultados para o século XX. O volume 4, por exemplo, aborda os anos desconhecidos de Jesus, os quais não se sabe exatamente o paradeiro dele e o que ele passou, para transformá-lo no homem que conhecemos. É dito que Jesus teve vários trabalhos ao longo da adolescência e o início da fase adulta. De viajante a carpinteiro, a trabalhador de forja e chefe de armazém responsável por abastecer caravanas, o Messias caminhou por todos os cantos, aprendendo sobre o seu povo e entendendo todo o papel que deveria exercer. O major, inclusive, teria até passado por maus bocados durante a aventura, sendo preso em um local subterrâneo e conseguindo fugir tempos depois. Elogiado pela riqueza de detalhes, é possível entender o porquê do tal major ter escolhido passar as informações para frente. Experiências tão ricas e surreais como essas não poderiam morrer no escuro. E ele descobriu que Benítez era a pessoa certa, após ler o livro O Enviado, também escrito pelo autor e lançado em 1979. No material, Benítez narra uma investigação sobre os últimos momentos de Jesus antes da morte. Fato é que o major soube, naquele momento, que o escritor era a pessoa certa. Me surpreende que essa série de livros ainda não tenha sido adaptada ao cinema. Nas obras, até a Última Ceia contou com a presença dos militares. É dito que Jesus apareceu muito mais vezes para o povo após a ressurreição, e até que a Virgem Maria e Judas
não foram tudo o que estava escrito. E isso poderia gerar uma grande reviravolta na igreja, eu imagino. Judas, por exemplo, é descrito como um homem que espera muito mais de Jesus do que realmente era o propósito dele. Judas não entendia que Cristo veio ao mundo para pregar o amor e a mensagem de um Deus Pai. Ele acreditava que Jesus era um homem revolucionário, preparado para acabar com os romanos e libertar os judeus. Talvez tivesse sido essa decepção que o levou a traí-lo. Até João Batista é incluso nessa história, como um homem que falava de um Deus diferente, um Deus vingativo e cruel. Teria Jesus realmente sido tentado pelo diabo no deserto? É mais um dos questionamentos que encontramos na obra. Enquanto as histórias comprovam a existência do Messias, elas também batem de frente com pontos cruciais da Bíblia, como o fato de Cristo ter vindo para libertar a humanidade dos pecados. Veja, nas narrativas de Benítez, o Jesus tem um diálogo em que diz que todas as pessoas já seriam salvas, independente dele ter vindo para a terra ou não. Uma ideia que, caso aceita pelo mundo religioso, mudaria o foco da fé. Ora, é a crença no sacrifício de Jesus na cruz e a confissão e arrependimento dos pecados que garante a salvação dos fiéis. A morte dele é crucial para isso e não apenas um ato simbólico, entende? O autor ainda acrescenta à narrativa conceitos de ufologia, que é o estudo de atividades e assuntos relacionados a objetos voadores não identificados, OVNIs. Por exemplo, no momento em que Jesus é crucificado, é dito que as trevas que surgem por conta da morte do Messias ocorrem porque um disco voador teria bloqueado a luz entre o Sol e a Terra. Você acredita que existe muito mais história do que é descrito na Bíblia? Teria a igreja escondido informações de nós? Deixe nos comentários o que você acha da Operação Cavalo de Troia, que eu estou ansioso para ler. Um abraço e até a próxima.